E aí galera, boa tarde, todo mundo aí. Esse vídeo eu ia fazer mais tarde, mas eu resolvi fazer agora porque eu achei melhor. Então assim, eu vou deixar esse vídeo como vai ficar aqui no Facebook, provavelmente eu vou colocar lá no YouTube, tá certo? Então, o que acontece? Esse vídeo ele tem como intenção de trazer informações sobre a questão é, das pessoas irem para as regiões densas e, por consequência, irem para conflitos, tá certo? Então, para que se entenda isso, devemos entender a funcionalidade dos chips, certo? Os chips, eles funcionam por radiofrequência, tá? Então, esse chip ele tem a finalidade de hackear a rede neural da pessoa e fazer com que ela tenha recordações holográficas, ou seja, ela vai sonhar, ela vai receber informações, certo? Falsas e achando que está fazendo, por exemplo, limpeza em Gaia, como muitos vêm passando em informações de que o planeta está sendo limpo, só que de uma forma utópica, como se aqui fosse ficar tudo lindo, maravilhoso. Só que isso não vai acontecer, não é essa a questão das situações que estão ocorrendo lá no outro plano, tá? Então eu resolvi fazer esse vídeo para justamente trazer essa informação para vocês, que não é bem assim, tá? Esses chips que eles colocam nas pessoas, ele hackeia a rede neural da pessoa, é, implantando recordações que para ela é verdadeira, tá? Então a pessoa chipada, no caso, ela durante o sono, ela é controlada, tá? E espionada, tá? Quando ela é chipada. O que faz a pessoa ser chipada para esse tipo de processo? É o padrão neural, o padrão vibratório, aquilo que ela nutre. Muitas vezes a pessoa ela pode estar se espiritualizando, buscando respostas para sair de certas situações, mas ela não sabe a real fonte e o processo na qual aquilo que ela está buscando é nutrido. Não sabe qual é a hierarquia que está por trás de tudo aquilo. Então é uma questão séria, certo? Que muitas pessoas não estão levando a sério, não estão levando em consideração, e pela vontade imensa de sair do planeta, de buscar espiritualidade, acabam caindo em armadilhas e armadilhas e armadilhas e se tornando uma bola de neve, reativando contratos, abrindo portas para implantes, abrindo portas para chips e o quadro obsessor mais intensificado, tá? Então a alimentação, aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente propaga, ele faz com que esses chips eles tenham mais eficácia dentro desse processo de espionagem, tá? Então muitas pessoas elas estão acordando cansadas, estão acordando com dores crônicas, por assim dizer. Eu falo isso porque nos atendimentos já vi muitas pessoas com dores crônicas, com dores que vai médico e não sabe qual o motivo daquela dor. É porque o corpo astral da pessoa está mutilado. Ele está, vamos supor, sem um braço, sem uma perna. Então a pessoa às vezes sente uma dor muito forte na perna, vai médico, entre médico e não adianta, não descobre qual o motivo daquela dor. Só que na realidade o corpo astral dela tá faltando um membro, ou tá ferido, ou tá com alguma situação na qual o local que ela foi causou isso a ela. Deste modo, é necessário uma ectoplasmia dentro dos hospitais astrais, ou seja, um trabalho de resgate intenso e com muita cautela e muito cuidado, tá? Então muitas pessoas elas acordam com recordações de que de conflito, de que estava em guerra, de que estava numa situação complicada dentro de regiões conflituosas.
Então, está havendo realmente na Terra muitos conflitos, mas esses conflitos que estão acontecendo na Terra, se você não tiver preparo, não queira ir. Então, é bom trabalhar o equilíbrio dentro desse processo, porque se você não tiver uma proteção, se você não tiver uma hierarquia ali colada em você, durante o sono você é chipado facilmente. Se você assiste programações fúteis e vai dormir sem fazer uma proteção, se você tem uma alimentação carregada de transgênico, de química, de produto industrializado, você vai acabar por abrir portas, certo? Para entidades de outros planos extraterrestres a introduzir esses chips que, que hackeia a rede neural humana por radiofrequência. Então, isso não é anormal, isso vem acontecendo há milhares de anos. E esses conflitos que estão acontecendo hoje fora da Terra é justamente porque para que essa guerra não ultrapasse um limite, tá? Que foi esse o motivo da criação da barreira de frequência pela entidade que conhecemos como Arcanjo Miguel. Tá? Então, quando nós temos uma alimentação ruim, quando nós temos uma alimentação totalmente danosa ao nosso sistema, não é que a gente tem que comer tudo o tempo todo muito bom, saudável, não é isso. Mas tem que ter um equilíbrio dentro do nosso corpo, tá? Quando assistimos uma programação baixa, uma programação ruim, e sempre aquilo, esquecemos de cuidar da nossa parte espiritual, esquecemos de fazer um ancoramento, o que seja para ter uma proteção. O que ocorre? Um efeito piso elétrico, certo? Esse efeito piso elétrico, a nossa corrente sanguínea, ela é formada, o nosso corpo é formado por água, tá? Então, os cristais, aqui tá um calor danado, velho. Salvador é quente pra caramba. Então, o cristal de água, ele carrega informação, tá? Então, esses cristais de água, eles são nutridos de uma alimentação ruim, de uma informação ruim, tá? O nosso padrão mental, ele alimenta o nosso corpo também. Então, essas substâncias que o cérebro emana no corpo, libera no corpo, vai para a corrente sanguínea através dos cristais de água. Esses cristais de água, se a gente for analisar direitinho, no nosso planeta Terra, ele já foi estudado pelo, se não me engano, Yamamoto, que ele trouxe essa informação de que quando você faz uma oração na água, o cristal da água, ele possui uma informação, uma forma diferente, e quando você xinga ou ofende a água, ela traz uma informação diferente. Então é a mesma situação dentro do nosso corpo. Quando a gente nutre o nosso corpo com porcaria, a nossa corrente sanguínea é uma porcaria. Então os nanites que tá no oxigênio, na atmosfera, tá? Como é que se diz? Essas informações da mídia, tudo isso ele faz com que a nossa corrente sanguínea tenha um padrão baixo, certo? E fazendo com que o nosso padrão cognitivo ele decaia. E sendo assim, fica fácil o quadro obsessor, certo? As entidades ou extraterrestres, que assim seja, fazer um trabalho de abdução de consciência, fazendo com que as pessoas, ao dormir, vão para regiões umbralinas, tá? Umbral, ele é uma máquina. O espiritismo ele trouxe essa informação do umbral, bem interessante. Só que ela trouxe essa informação faltando muita coisa em cima disso tudo. O umbral, ele nada mais é do que ele está dentro de duas dimensões. Vamos supor, cada dimensão é uma bolha, é uma membrana. E essa membrana, cada dimensão é uma membrana. Então, dentro dessa membrana, no meio dessa membrana, existe um vácuo, tá? Um hiperespaço. Então, essas entidades, elas construíram um umbral dentro desse vácuo. E esse vácuo é onde a Terra se encontra, porque pela densidade mental das pessoas. E quando você emana amor, quando você emana um padrão elevado de consciência, quando você emana coisas positivas, você tem um equilíbrio dentro das suas emoções, você sai dessa zona de ataque, você sai desse conflito
dessa dor, porque o quadro obsessor ele pega sempre onde dói nas pessoas. Não é por isso que as pessoas hoje elas estão reclamando tanto de repetição, 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 não conseguem sair de um padrão de vida. Elas sempre andam e param no mesmo lugar. Andam e param no mesmo lugar. Então, isso daí que é complicado, porque o quadro obsessor, ele age justamente desse modo. E muitas pessoas, infelizmente, estão passando informações de que o planeta está mudando, que o planeta está entrando em regeneração, e na realidade não é isso que está acontecendo, tá? Recentemente, eu vou fazer outro vídeo amanhã, não vou fazer hoje não, mas aconteceu de naves estar bloqueando o tempestades solares, tá? Quem puder assistir o satélite Sorro, tá? Da NASA, ela captou essa esfera dentro, próxima ao Sol para bloquear recentemente a ondas solares dentro de um alcance do nosso planeta. O Sol, ele é uma estrela de nêutrons, tá? Então, ele é um logos também, no sentido espiritual científico, que a Terra ainda não conhece. O logos, ele é um portal e um centro de informação de extraterrestres. Só que quem só que frequenta o Sol são os seres da superconfederação, que não possuem corpos biológicos, porque o Sol, ele desintegra os corpos, tá? Então, o Sol determina o tempo e espaço do sistema que ele rege, tá? Só que o Sol, por ter uma massa muito grande, ele capta as informações de guerra de outras dimensões. Só que quando o núcleo do Sol ele tem muita pressão, ele tem que liberar pressão como vulcão na Terra. Porque a Terra também tem um Sol dentro do núcleo, não é ferro fundido, é um solzinho que tem dentro da Terra. E quando o Sol ele tem que liberar essa tensão, ele libera por vulcões para aliviar o núcleo. E o núcleo libera as explosões solares, que nada mais é do que uma erupção solar, uma tempestade solar. E essa tempestade solar ela tem equivalência a 100 anos de Sol de uma vez só. Então, se uns 100 anos de radiação solar atingir a Terra de uma vez só, vai haver uma destruição. Então é isso que está acontecendo. Dentro do planeta Terra existem bombas de quark pesado, tá? São bombas do tamanho de uma bola de futebol, certo? É um equipamento extraterrestre que, se ativas, ela destrói todo o sistema solar. Forma uma anomalia, um buraco negro. Então as guerras estão para justamente haver a apreensão dessas bombas de quark pesado. Não é a limpeza de Gaia. O planeta Terra ele vai passar por uma limpeza, porque o planeta Terra ele é um laboratório. Só que nós não vamos ficar aqui. Vai vir outra civilização para dar continuidade ao projeto que aqui era, que aqui a Terra é um laboratório, tá certo? Então o planeta, ele de uma forma ou de outra, se não for pelo Sol, vai ser por Nibiru e Hercuvolus, que vai passar na Terra daqui a 100 e poucos anos, dependendo do padrão frequencial do planeta Terra, que vai atrair mais rápido ou mais devagar esses astros, certo? E vai acontecer o dilúvio, como aconteceu na época de Noé, que realmente aconteceu o dilúvio, porque Nibiru passou entre Marte e a Terra e mudou o eixo, causando um tsunami de 700 metros de altura cada onda. Tá? Então essa coisa de que a Terra está sendo limpa não é verdade, isso não existe. É uma guerra para evitar um morticídio cósmico ainda maior. É simplesmente isso. Quem não tem cacife, quem não tem capacidade de participar dessas guerras e está sendo abduzido durante o sono, está se lascando porque está indo para lugar que não tem cacife para resolver, está servindo de peão de tabuleiro, está tomando porrada atrás de porrada, acordando cansado, acordando doente, acordando com dor e sem saber por que está acontecendo isso. Então, o que deve ser feito é um trabalho de ancoramento, de proteção intensificado todas as noites, certo? Trabalhar o equilíbrio emocional, trabalhar se possível, todas essas emoções densas para que essas situações deixem de ocorrer, tá? Então essa informação veio através dos trabalhos apométricos que eu venho fazendo, que muitas pessoas estão apresentando um padrão de sonhos, tá? De sonhos conflituosos, e não sabendo elas que na verdade estão indo para guerras
e que podem até morrer. Porque se o corpo astral toma uma bomba lá, eu esqueci o nome do armamento que eles usam, é uma arma de plasma. Se for atingido por arma de plasma dessa, já era. Ou a pessoa desencarna aqui, tá? Ou acontece da pessoa ser possuída por um entrante, tá? E servir de escravo. A família só vai perceber a mudança de humor da pessoa, porque vai entrar dentro do sistema linfático, parasimpático, sistema nervoso todo para controlar as emoções, o estresse e a calma da pessoa. E tudo isso afetando a rede neural, tomando posse do corpo e fazendo, por exemplo, uma chacina. Uma pessoa entra no cinema e mata 700 pessoas, nossa, mata 100 pessoas, 200 pessoas no cinema, tá? Então, é tomar cuidado com isso, porque se você é ferido lá, vem para o corpo físico tudo isso. E tudo isso não vindo para o corpo físico, nenhum médico vai achar a cura desse problema, tá certo? Então pode ocasionar em coisas mais graves, coisas um pouco mais complicadas de serem tratadas. Então vocês, se possível, também tenham cuidado com aquilo que buscam, com aquilo que vão se informar, tá? Porque infelizmente alguns canalizadores, pessoas estão fazendo um trabalho de desinformação muito sério. E esse trabalho de desinformação, muitas vezes eles não têm culpa, tá? Muitas vezes estão sendo enganados, estão sendo controlados, estão com chip, estão com implantes, certo? Acontece, não é culpa delas, tá? Não tem nada a ver. E esse trabalho que eu faço, ele faz parte da Operação Resgate do Planeta Terra, que faz parte da Operação de Resgate da Consciência, na qual as entidades que aos poucos estão sendo apresentadas aí, estão fazendo de uma forma muito, muito eficaz, tá certo? Então, eu e algumas poucas pessoas, elas estão tendo um despertar de consciência, tá? Na realidade, eu tive esse despertar de uma forma forçada, tá? Porque eu realmente apagou tudo, mas não é por isso que é impossível as pessoas de despertarem um pouco a sua consciência para que no mínimo consigam sair dessa situação repetitiva, porque o karma é repetitivo devido aos padrões vibratórios cognitivos do ser humano, que carrega informações de antes da Terra, de antes de nascerem da Terra, porque infelizmente houve-se muitos conflitos, houve-se muitas guerras e muitas mortes antes da criação dos planetas exílio, tá? Tudo tem um limite, tudo nasce e tudo morre. Esse tipo de experiência biológica, ele tem tempo limitado e está um pouco perto de acabar, certo? A Via Láctea, Andrômeda, por exemplo, está perto de se trocar daqui a uns... voltou. Então, daqui a mais ou menos 2 milhões de anos, a Via Láctea e a Andrômeda vão se chocar e vai haver uma explosão. Então essa dimensão de 4, 5 e 6D, por exemplo, está com um tempo muito curto. O 4D, por exemplo, a dimensão já está no limite, da forma. Ela engordou, no termo científico, ela está com a torção gravitacional, tá? E a coisa está bem feia. Então vamos trabalhar isso para que a gente obtenha um padrão vibratório de no mínimo 5D, que é o padrão vibratório do astral da Terra, tá certo? Essa tempestade solar, ela tem a capacidade de destruir o corpo astral também, tá? Então as pessoas que vivem nas regiões do astral da Terra, que é 5D, e no umbral da Terra, todos eles também estão sofrendo com as radiações solares. Não só a gente, esse calor que a gente sente, esse calor na realidade é a radiação do Sol, não é o calor que o Sol está tendo, não é que a Terra está mais perto ou mais longe, não tem nada a ver. É a radiação das explosões solares. Então, dentro do umbral, muitas pessoas que estão encarnadas a nível umbralino, porque tem isso também, estão tendo câncer de pele, tá certo? Estão tendo problemas devido à radiação. E muitas pessoas estão tendo câncer de pele aqui na realidade física por estarem frequentando as regiões umbralinas e lá sofrendo com a radiação do Sol, que se torna muito mais eficaz, muito mais intensa até do que na realidade física na qual estamos vivendo. Então,
vamos manter ou tentar, por mais que a situação da nossa realidade esteja difícil, um padrão mental mais equilibrado, tentar assistir, tentar frequentar, tentar ter pessoas ao nosso lado, pessoas que buscam o melhor, certo? Para que também busquemos o melhor, para que se crie uma teia, uma rede neural mais limpa, porque a rede neural humana ela é muito poluída e atrapalha bastante o trabalho de resgate dos comandantes e das confederações e etc. Tá certo? Então, quando nós trabalhamos essa frequência, nós nos tornamos mais nos tornamos resgatáveis, identificáveis, para que num futuro próximo a gente possa sair desse planeta aqui e voltarmos à nossa origem estelar, tá? Mas isso outra questão interessante, não devemos ficar buscando quem a gente é, de onde a gente foi, porque não vai adiantar nada, tá? Você saber de onde é e de onde foi só vai trazer problema, porque você vai ficar curioso, querendo lembrar de coisa que não é da sua conta ainda, e vai atrasar o processo de libertação holográfica kármica na qual os seres humanos estão inseridos, tá certo? Então vamos deixar um pouquinho essa curiosidade e fazer o agora, viver o agora, que é mais importante, e lá na frente a gente pensa no resto, tá certo? Então é um vídeo na qual eu trouxe essas informações aqui, espero que vocês tenham gostado das informações e levem em consideração, porque é um assunto sério, na qual muitos que vão assistir vão perceber porque estão acordando cansados, tá certo? Porque estão acordando com dores e não entendem o porquê disso está acontecendo, tá certo? Isso é um padrão repetitivo. Muitas pessoas que eu também atendi, elas trazem esse padrão de dor crônica de outras vidas, não só dessa. Elas trazem dores que vêm de lá de trás para cá. E devido a isso é necessário um retorno àquela realidade através do tempo e espaço, para que possa ser limpo aquilo lá e também limpar aqui, porque afeta, tá certo? Então, talvez hoje eu faça mais algum vídeo, ou amanhã eu faça sobre as naves que apareceram no Sol aí, tá? Quem conhece os aviários azuis, eles fazem parte também desses seres aí que tentaram fazer comunicação com o nosso governo e negaram, tá certo? Então, o negócio tá bem chato, porque os governos não querem deixar que ninguém saiba que existe extraterrestre, tá certo? Então, abraço, meu povo.